Muito bem-vindo, Álvaro, tudo bem? Tudo bom, Dori? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rovai, Sinara. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Tudo bem. Prazer é nosso, Álvaro. A gente estava falando aqui do absurdo da cassação do Glauber Braga, que foi se defender daquele Castaneiro, né? Costenaro. E assim, ele pode perder o mandato porque eles chegaram ali com nesse método MBL, né, que chega ali para provocar as pessoas e levar elas a terem essa né, reação, e aí eles ganham os likes nas redes, só que nesse caso eles vão ganhar um mandato, né? Porque o Glauber está correndo o risco de perder um mandato, né, Álvaro? É lamentável, né? Eu estava ouvindo aqui essa fala de vocês e realmente perder o Glauber para esse tipo de comportamento é um absurdo, né? O Glauber é, sem dúvida alguma, um dos melhores parlamentares que esse Congresso tem. O Glauber é uma pessoa preocupada com aquilo que, de fato, o Congresso precisaria se preocupar. E a gente sabe que o que está por trás disso não é uma agressão ou qualquer outra coisa, é mesmo uma disputa política, ideológica. O Glauber incomoda, né, essas pessoas dentro do Congresso, o Glauber cumpre o seu papel. Então, de fato, a gente tem, nesse momento, a prestar todo tipo de solidariedade e fazer o possível para que o Glauber permaneça, independente dos desdobramentos, que o Congresso, que o presidente da Câmara não paute essa perda de mandato, como não pautou até agora o do Chiquinho Brazão, que já está quase um ano engavetado, e que ele não paute também essa perda, e que isso não vire, né, não passe de mais um factoide aí tentado, criado por essa extrema-direita, né? Então, vamos aqui toda a nossa solidariedade ao nosso querido amigo Glauber. O pessoal fica sempre perguntando: judicialmente não pode fazer nada. É decisão da Câmara, não tem como o judiciário intervir, né, Álvaro? Eventualmente até pode, se os requisitos não tiverem sido observados dentro da Câmara, eventualmente você pode até buscar o judiciário para reparar alguma coisa. Mas aí tem que ver se todo o processo legislativo foi ou não observado do jeito que precisaria ser observado. Tá? O STF ele já anulou alguns processos internos da Câmara porque não observavam o regimento, não observavam uma série de requisitos. Mas aí tem que verificar o caso concreto, se houve ou não algum descumprimento, né, por parte das comissões, por parte desse debate todo. Mas eventualmente pode caber sim uma busca ao judiciário. O que, então, nesse caso, o que me parece mais gritante é a pena para o tipo de ato cometido, não é o processo como ele foi desenvolvido na Câmara, porque ali eles observaram os ritos, eles não são bestas. Mas, assim, o fato de a pena ser muito exagerada, e ele, além de perder o mandato, ficar inelegível porque afastou, empurrou e se defendeu de uma acusação, isso não permitiria levar ao Supremo? Eu volto a dizer, Rovai, teria que analisar com calma o provimento da Câmara, né, os regimentos da Câmara. A gente já viu situações mais graves serem perdoadas ou até esquecidas. Por exemplo, nós tivemos o caso da Zambelli, pouco antes das eleições, que, por ter sido no mandato anterior, ele foi arquivado. Ela corre na rua com uma arma em punho, ameaça uma pessoa, e o caso sequer foi a julgamento porque era um mandato anterior e ele não foi para o mandato seguinte, e esse processo foi arquivado. Então, o regimento da Câmara ela tem algumas anomalias, né? Ela tem assim essas coisas que chamam a atenção de qualquer pessoa minimamente racional, mas teria que verificar de fato no regimento, e aí eu não estou aqui mesmo com esse regimento, verificar se a pena aplicada para esse tipo de situação é a cassação ou não. Se não for a cassação, aí sim caberia uma medida judicial. Tá? Mas aí teria que ver, dentro dos itens do regimento, se estão previstos ou não, que tipo de punição estaria previsto para esse caso.
A gente analisando, é óbvio que a gente não defende nenhum tipo de agressão, nem verbal, nem física, etc. A gente não defende isso. Mas se nós tivéssemos que pesar as duas situações, a da Carla Zambelli foi muito mais grave do que o causado nesse episódio do Glauber. O Chiquinho Brazão é acusado de algo muito mais grave do que o Glauber está sendo acusado. Não estou dizendo que um pode, outro não pode, mas se tivermos que pesar ali, botar o que poderia acontecer um e com o outro, é absolutamente desproporcional a pena de cassação por ter se defendido de um provocador num momento em que você não esperava aquela provocação. Então, não faz sentido. Não faz sentido, eu concordo com você. É uma pena absurda para o que aconteceu. E então, a gente teve ontem também um caso que repercutiu muito, que foi aquele parlamentar Gilvan da Federal falando dentro da Câmara de que queria ver o presidente Lula morto, numa votação de um projeto, aliás, muito absurdo, que foi aprovado na Comissão de Segurança para tirar o armamento da segurança pessoal do Lula. Um caso, se Gilvan da Federal falar uma coisa dessa dentro da Câmara, não seria também falta de decoro, né? E o que você acha desse projeto de desarmar segurança pessoal do presidente e dos ministros também? Veja só que momento a gente está vivendo. Essas pessoas que estão aprovando um projeto para desarmar a segurança do presidente são as mesmas pessoas que estão defendendo que todo cidadão porte uma arma. São as mesmas pessoas que estão defendendo que a gente faça defesa olho por olho, dente por dente, e você possa estar armado para se defender. É uma incoerência que, por si só, mostra que esse projeto de lei só tem um objetivo: provocar a presidência da República, constranger a presidência da República. Não é um projeto que você possa dizer que seja um projeto sério. Tá? Não é um projeto sério, é um projeto de provocação. Tá? Mas aí, quando o parlamentar diz que quer ver o presidente da República morto, talvez justifique um pouco, né, o porquê de querer desarmar toda a segurança do presidente. Quando um parlamentar que defende a criação dessa lei faz esse tipo de discurso, na minha opinião, fere o decoro parlamentar. Na minha opinião, ele comete sim um crime. Mas ele estava no exercício da atividade parlamentar, está protegido, etc, etc. Eu entendo que não. Essa proteção ela não pode sobrepor ao que ele deseja a um presidente da República. Ela não é absoluta. Essa independência, ela não é, essa possibilidade, essa imunidade parlamentar, ela não é absoluta. Já temos várias decisões no Brasil que deixam claro que a imunidade de palavras, de atos, etc., ela tem limites. Desejar um presidente morto não faz parte da atribuição de um parlamentar. Defender isso em rede nacional não é parte da atividade parlamentar. A imunidade ela ocorre na atividade parlamentar. Ele poderia defender o projeto de lei do jeito que ele quisesse defender, dizer que quer desarmar toda a população, aí tem o direito dele. Tá? Agora, dizer que está fazendo isso e que quer ver o presidente morto, isso não dá a ele a imunidade parlamentar que a Constituição garante. O Álvaro, isso é incitação à violência. É uma incitação à violência, com certeza. Com certeza. Estamos incitando, já tivemos casos concretos onde algumas pessoas disseram que pagariam até se visse o presidente morto. Nós já tivemos. A incitação à violência, apesar de ter acontecido dentro da Câmara dos Deputados, é igualzinha àquela que acontece na rua, onde uma pessoa diz que quer matar o presidente, quer ver o presidente morto. Na minha opinião, é uma incitação à violência. Sim, motivo mais do que suficiente para a abertura de um processo de cassação parlamentar. Então, queria te perguntar, mudar um pouquinho de assunto, e te perguntar sobre o projeto de segurança pública aí, que está sendo... PEC, né? A PEC,
de segurança pública que está sendo discutido no Ministério da Justiça e que tem por pretensão modificar, pelo menos, a relação de poder entre o Estado e o crime organizado. O que você acha desse projeto, dessa PEC? Finalmente, o governo federal acordou, né? Durante muito tempo, aqui no Rio principalmente, a gente sempre disse que o crime organizado no Rio de Janeiro não será combatido e não haverá um combate efetivo só com as forças estaduais ou até mesmo com as guardas municipais, etc. O crime organizado no Brasil e no Rio de Janeiro em especial chegou num ponto que só o governo estadual não dá mais conta. Tá? Então, quando o governo federal assume e diz, olha, a segurança pública também é minha responsabilidade, eu acho que isso é um avanço. O grande problema está a forma como isso vai acontecer. De que forma a PEC ou qualquer outra lei que se crie, como é que isso vai ser efetivamente aplicado nos estados e nos municípios. Essa PEC traz alguns pontos interessantes. Talvez o mais interessante seja essa unificação da segurança pública. A União pode, em alguns casos, tomar a dianteira e determinar a segurança pública em várias situações. Mas, ao mesmo tempo, criam algumas situações que nos deixam preocupados. Por exemplo, a Guarda Municipal, né, a Polícia Municipal, ela agora faz parte das Forças de Segurança Pública. Qual vai ser efetivamente o papel dessas guardas municipais? Nós estamos numa discussão aqui no Rio de Janeiro, onde o projeto de guarda municipal foi aprovado agora na Câmara, a mudança da lei orgânica permitindo que a guarda passe a usar arma. Ok, agora vai ser criada a guarda municipal, a força municipal, que vai englobar as atividades que eram antes dessa guarda municipal. Mas não está claro quais são os limites da guarda municipal nessa atuação. O STF disse, ok, pode ter atuação ostensiva, preventiva e etc. Quando houver um conflito com as forças policiais que existem hoje, a militar e a civil, e vai acontecer, é inevitável. Quem acompanha um pouco a segurança pública no Rio de Janeiro sabe que não está sendo discutido nenhuma medida onde elas trabalhem de forma integrada. Mas as entrevistas do prefeito, do governador, já têm deixado bem claro, nós vamos trabalhar aonde o outro não trabalha. Isso não existe. Tá? Já existem limites estabelecidos para cada força. Se a força não está atuando, aí é um outro problema. Mas eu vou atuar aonde a outra não trabalha, aonde a outra não atua. Então, não está claro qual vai ser o papel de cada uma dessas forças. Não está claro ainda a integração dessas forças. Não está claro ainda que tipo de investimento serão feitos em inteligência, em prevenção. Isso não está claro. Tá? Então, algumas medidas que estão na PEC da segurança pública, acredito que sejam positivas, eu acredito que venham em bom momento, mas eu ainda acho que vai faltar uma regulamentação de todos esses órgãos que estão sendo criados. Vai ser criado, por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Pública, a Ouvidoria, a Corregedoria, com a participação da sociedade civil. Isso é positivo, extremamente positivo. A gente vê que onde tem a participação da sociedade civil, as coisas costumam dar mais certo. Mas, por exemplo, criar um Conselho Nacional de Justiça, onde quem controla é o Judiciário. A participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Justiça é quase que insignificante. Então, que tipo de regulamentação nós vamos ter? É um Conselho Nacional de Segurança Pública com a participação só das forças militares e a sociedade civil vai fazer figuração? Então, existem algumas coisas nessa discussão que eu acho que não estão claras. E, dependendo do caminho que elas seguirem, podem ser tão ruins quanto o que a gente vê hoje, o que a gente presencia hoje nessa discussão de segurança pública. E essa questão da Polícia Rodoviária Federal ser mais ostensiva? É uma criação da Polícia Viária Federal, né? Muda até o nome. Isso seria mais positivo, dar esse poder maior à Rodoviária Federal?
Vamos lá. Eu não sei se na prática está dando mais poderes para a polícia rodoviária. Porque você está criando uma polícia, está extinguindo a polícia rodoviária e criando a polícia viária. A polícia viária ela vai ocupar um espaço que hoje já existe, da polícia rodoviária, da polícia ferroviária, é, e da polícia ferroviária. Ela vai passar a ocupar, inclusive, né, vai passar a atuar nas rodovias, nas ferrovias e nas hidrovias. Vai ter uma atuação policial que ela hoje tem também nas rodovias. Ela não pode, por exemplo, fazer uma investigação. Então, ela vai ter que atuar com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, onde couber cada uma dessas atribuições. Então, me parece que é muito mais uma centralização do que uma grande novidade. Tá? A Polícia Rodoviária ela vai fazer a policiamento ostensivo nas rodovias, nas ferrovias, que hoje é feito pela Polícia Ferroviária, e nas hidrovias, que hoje é feito, boa parte delas, pela Polícia Federal. Então, não me parece que exista assim, uma grande novidade, a não ser uma grande reorganização dessas forças, que pode ser positivo. A centralização das operações, a coordenação dessas operações, isso pode ser positivo. Tá? Mas eu não vejo isso como algo que venha transformar o policiamento a partir desta nova força. Eu não vejo isso dessa maneira. Acho sim que essa centralização, essa coordenação pode trazer benefícios às operações. As polícias não se falarem, né? A gente vê operações da Polícia Federal, da Polícia Ferroviária, da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar mesmo, elas não se falam. A gente vê operações acontecendo em alguns lugares que a outra não está sabendo. E aí tem todas aquelas discussões, né? Vai vazar, não vai vazar, mas não tem coordenação. Então, coordenar este processo talvez seja a maior virtude dessa nova força policial, vamos chamar assim. É um sistema único, né? Onde um troca informações, né? Porque eu não sei se ainda é hoje, mas eu estava vendo aquela série do Maníaco do Parque, e assim, era uma sucessão de erros, porque um não falava com o outro. Então, tinha um caso lá que estava investigando da menina que sumiu, mas aí era desaparecimento. O outro que era... Aí não se conversava e levava uma sucessão de erros ao ponto do Maníaco do Parque ter ido depor na Polícia Federal e ter saído pela porta. O cara que era investigado é uma coisa assim. Mas está acontecendo direto, Dri. Outro dia teve um cara que era réu confesso, né? O cara confessou aqui em Brasília que matou uma mulher, jogou lá no mato, prestou depoimento e foi liberado. Eu acho que precisava dar uma endurecida nisso aí em relação ao feminicídio. Não é possível que tudo bem, tem que ter a presunção de inocência, mas qual a presunção de inocência de um réu confesso? Não consigo entender. O cara confessa que matou uma mulher e sai pela porta da delegacia. Essa falta de centralização a gente vê em várias operações policiais. A gente cansa de ver a Polícia Militar fazendo uma operação que a Polícia Civil não sabia, a Polícia Civil fazendo operações que a Polícia Militar não sabia, e quando às vezes a gente vai procurar o que aconteceu, não sei. Esse tipo de situação não trabalha a favor da segurança, né? Trabalha a favor da insegurança da permanência do estado que a gente vive hoje. E o Quintão, e você até escreveu um artigo, né, sobre essa questão da PEC, falando que é preciso enfrentar os problemas aí reais aí O que você acha que poderia ser feito de verdade assim para um país melhorar essa questão da violência que, assim, em todas as pesquisas que a gente vê, tudo bem, tem o preço dos alimentos, tem a corrupção, mas o principal problema que as pessoas dizem que as afetam é a violência. A questão, né, é assim, todo mundo, né, gente? Você não pode andar na rua com o celular, né? A questão é muito presente no Brasil, tanto é que estrangeiro que vem para cá e tal, fala, gente, né, você tem que andar, a gente tem que andar ligado, é uma situação muito complicada do Brasil, um problema muito grave. O que a gente pode fazer deveria, né? Existe solução, né? Primeiro. Eu acho que não tem uma bala de prata para resolver o problema. Tá? A questão da segurança pública, ela vai muito além do que policiamento na rua. Ela vai muito além de botar policiais armados. Nós podemos pegar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro,
é o que está se discutindo aqui, e botar todos os policiais armados. Isso não resolve o problema da segurança pública. Você pode ter uma falsa sensação porque você tem um policial armado do seu lado. Então você diz, aqui eu estou protegido. E não está. Quando a gente faz e quando a gente critica algumas medidas, não é porque a gente não está torcendo para a segurança, não é porque a gente não está... A gente sabe o problema da insegurança hoje, a gente sabe que é um dos problemas que mais atinge a nossa população e que a população sofre com isso. As pesquisas mostram que hoje a maior preocupação, né, do brasileiro é com a segurança. Então a gente tem, claro, esse entendimento. Mas a gente entende que a segurança ela não se dá apenas com um policial armado na rua. Eu não vi, por exemplo, com exceção da centralização, da unificação das forças, eu não vi, por exemplo, nenhuma medida clara da utilização da inteligência na segurança pública. Nós vamos continuar vendo o enfrentamento à criminalidade apenas com as operações policiais, onde morrem civis e morrem militares, ou nós vamos investir, de fato, numa inteligência que permita operações onde não aconteçam, onde não existam vítimas, principalmente vítimas inocentes. Nós vamos continuar tratando as comunidades que hoje estão dominadas pelo tráfico, dominadas pela milícia, como locais de inimigos e vamos chegar atirando, ou vamos levar o Estado para dentro desses locais com saúde, com educação. Que tipo de combate, que tipo de segurança a gente quer? Porque hoje existem no Rio de Janeiro vários lugares que ninguém anda sem permissão do dono do local. Sejam eles milicianos ou sejam eles traficantes. Existem regiões no Rio de Janeiro que a polícia não entra se não for atirando e se não for com um caveirão e etc, etc. Esses locais vão ficar sempre assim? Vamos vamos chegar lá atirando, matando, enfrentando? Ou vamos fazer uma política de ocupação do Estado naquele local, através de tudo aquilo que o Estado permite e é obrigado a fornecer? Então, quando a gente critica essas medidas, quando a gente critica essas novidades, não é porque a gente não concorde com muitas coisas que estão nela, mas é porque a gente acha que falta dizer como vamos levar o Estado social para essas regiões. É essa que é a nossa grande crítica a todos esses projetos. A Guarda Municipal ela foi criada inicialmente para proteger bens públicos, bens do município, ajudar na ordem pública. Ok, ela agora vai fazer um policiamento preventivo e ostensivo. Com que inteligência? Aqui no Rio tem uma jabuticaba, né, que dizem que o Brasil é o único país da jabuticaba. Estão criando na Polícia do Rio de Janeiro uma contratação temporária de policiais. Você vai contratar um policial, vai treinar, em 6 anos você demite. Aí contrata gente nova. E é sem concurso público, tá? Não está claro ainda de que forma essa contratação vai se dar. Então, você vai treinar um policial, vai construir uma história de investigação ou de policiamento, seja qual for, e daqui a 6 anos eu demito esse policial e contrato outro. Qual a lógica disso? Você sabe que em qualquer lugar de segurança você tem um histórico. Às vezes existem operações que você estuda por anos até você ter um combate efetivo. No Rio de Janeiro, a proposta é, a cada 6 anos, demito todo mundo e contrato todo mundo. Não faz sentido esse tipo de polícia. Então, a nossa crítica, tá, é muito mais nesse sentido do que, às vezes, na própria PEC ou nas próprias propostas de criação. A PEC, eu volto a dizer, talvez a maior virtude seja essa centralização, essa unificação das forças, um controle maior das forças. Isso é positivo, mas isso não é suficiente para você avançar no combate a essa violência que a gente vê nas cidades brasileiras. Então, essa é a nossa grande preocupação. O que vem depois da PEC? Como essa PEC será, de fato, regulamentada e sairá do papel? Tá? Então, é nisso que a gente, às vezes, critica e, às vezes, a gente comenta que precisa ser melhor observado. Muito bem. Tem mais uma última pergunta antes de liberar o Álvaro. Eu não poderia nos deixar de perguntar. E aí, Álvaro, o Bolsonaro vai ser preso?
Qual que é a sua expectativa em relação a esse julgamento? Eu acho que já estamos na contagem regressiva, entendeu? Tudo indica, pelo que a gente tem visto, pelos processos, até mesmo pela defesa que eles apresentaram na denúncia, ainda não é a defesa do processo, agora que ele é réu, mas pelos argumentos apresentados em sua defesa antes mesmo da aceitação da denúncia, parece que não tem defesa. Parece que a defesa é tentar desacreditar o STF, ou desacreditar, enfim, os acusadores, tentar desacreditar o CID, tentar desacreditar, mas não tem uma defesa concreta. E pior de tudo, nas entrevistas que ele deu depois do STF aceitar as denúncias, ele assume que recebeu, ele assume que consultou, ele assume que fez, ele faz uma série de afirmações que ratifica muita coisa que está na própria acusação, né? Então, eu acho que é só uma questão de tempo para ele ser condenado nos processos do qual ele é réu. E vai ter anistia? Você acha que esse projeto passa? A população não quer, né? A gente já também tem visto aí todas as pesquisas, a população é contrária à anistia, e acho que, se for aprovada, tem tudo para ser derrubada no STF. Então, acho que é uma anistia que, do ponto de vista legal, ela não se sustenta. Por mais que eles tentem dizer que era uma anistia para proteger a cabeleireira que pintou de batom, na verdade, não é esse o objetivo. O objetivo é dar anistia aos organizadores, né, aos financiadores, e utilizam aquela massa que estava no dia 8 em Brasília como bode expiatório para tentar justificar a aprovação de uma anistia que tem objetivo claro. A gente sabe que a anistia está endereçada para um grupo muito específico. Então, acredito que a anistia não passe. E volto a dizer, também depende do presidente da Câmara pautar. A exemplo do que aconteceu com o Glauber, eles podem até conseguir as assinaturas suficientes para declarar o regime de urgência desse projeto. Mas existem quase 400 projetos hoje aguardando que entrem em pauta e que tenham aprovação de urgência. Então, o fato, mesmo que eles consigam as assinaturas para a tramitação de urgência, não significa que isso será votado amanhã. Vai depender também do presidente da Câmara, né? E eu acho que a sociedade já deixou claro que esse não é um problema, não é a pauta que a sociedade espera ver discutida. A gente prefere ver aprofundado o PEC da segurança. A gente prefere ver discutida a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Então, existem pautas mais importantes do que essa. Muito bem. Muito bem, então. Muito obrigado pelo papo, pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Fórum 11h30. Eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisarem. Legal, obrigada. Até a próxima. Tchau, abraço. Tchau, tchau, tchau. Um abraço.